Bom dia, alunos, bom dia, tutores, bom dia, professor André. Bom dia, professora Aline, bom dia a todos. Vamos mais um pouquinho de cálculo hoje, professor? Mais um pouquinho de cálculo, né? A gente está aí relembrando muitas fórmulas, botando aí a nossa cabecinha para se exercitar. Muitas vezes esses cálculos, eles não só estimulam aí a inteligência, mas eles estimulam a nossa atenção, né? É algo que exige nossa atenção e a gente precisa aí se esforçar um pouco mais para poder não deixar um dado ou outro prejudicar nosso resultado, né? Exatamente. É o que nós comentamos aqui na nossa aula anterior, que às vezes a gente está focado bastante no nosso quadro nessas últimas aulas, porque para a gente não atrapalhar o raciocínio ali das questões, né? Na aula anterior a gente trabalhou bastante com o preenchimento de tabelas. Essa aula de hoje vai ser praticamente isso, tá? Nós vamos continuar com esse assunto. Então, assim, máximo de atenção que vocês tiverem. Vamos trabalhar com desvio padrão, vamos falar sobre a variação durante essa aula de hoje. E assim, se tiver dúvidas, aproveite o momento para falar com a gente, porque a próxima aula já é a nossa revisão e a nossa prova, né? Eu estava comentando com a professora Aline aqui no intervalo que muito dessas fórmulas a gente não utiliza diariamente, pelo menos da forma como elas são colocadas, porque o Excel, a calculadora já realiza esse cálculo para a gente só pega os dados originais ali, né, digamos mais a grosso modo, e a tabela, e o programa e a calculadora realiza esse cálculo para a gente. Mas se você analisar uma calculadora, aquela mais elaborada, né? Isso, o pessoal fala bastante que é a 12C, que é o que o pessoal mais usa, que é a HP 12C. Essa calculadora, muita gente que trabalha em banco usa para fazer essa parte de quanto que vai emprestar, qual vai ser a taxa de juros, tudo. Então, o que acontece? A pessoa ela não fica no papel ali fazendo essas contas. Vai fazer, por exemplo, qual é a variação desse valor para esse valor? Ela não fica no papel, realmente ela coloca, já registra a fórmula na calculadora, insere os valores e dá o enter lá e a calculadora já disponibiliza o resultado para a gente. Só que assim, durante a nossa aula nós vamos rever como que é feito essas fórmulas, como que é feito esses cálculos, como que é feito esse preenchimento, também para a gente ter uma noção de onde que vem isso, né? Porque às vezes a gente fica muito ali na calculadora, é complicado. É bom a gente ver a essência, de onde que está vindo todo o processo, exatamente, né? Então é isso que a gente vai fazer hoje. Então, na nossa aula 6, na nossa aula anterior, a gente falou sobre as medidas, né? Principalmente sobre as medidas de tendência central, que é a média aritmética, a mediana e média, né? E a moda, e as medidas de dispersão. Então, hoje nós vamos começar falando, pessoal, sobre o desvio padrão. O desvio padrão é a medida de variação da dispersão de um conjunto. O que é isso, pessoal? Eu tenho um conjunto de números e eles têm números bem dispersos um do outro, né? Tem o 5, daí vai para o 30, daí vai para o 59. E daí o que o desvio padrão faz? Ele mede essa variação. Qual é a variação desse conjunto de números, tá? Basicamente é isso. Assim, quanto maior for o desvio padrão, maior será a heterogeneidade entre os valores que estão sendo analisados. Isso significa, portanto, que quanto maior for o desvio padrão, maior será a variação entre os valores. Então, por exemplo, se eu tiver um conjunto homogêneo nós vimos a aula passada um conjunto onde tinha 5 repetições do número 70. Então, era 70, 70, 70, 70 e 70. Qual é o desvio padrão desse conjunto? Nenhum. Ele não tem variação entre os números, porque todos os números são iguais. Se eu tivesse 4 números iguais a 70 e eu tivesse, sei lá, um 79 como último número, ele já ia sofrer uma pequena variação. Mas assim, esse conjunto de números, olhando a gente já vê que o desvio padrão dele vai ser 0, porque ele não sofreu alteração. Então, que fique bem claro para vocês, desvio padrão, quanto maior o desvio padrão, maior a variação dentro desse conjunto de números, ok? Para tudo tem-se uma fórmula dentro da estatística. Então, vamos lá. Fórmula do desvio padrão, que é representado aqui pelo nosso S, onde S é o desvio padrão, tá aqui. Aí, o que? É a raiz quadrada da soma
de xi ao quadrado dividido por n, onde n é a soma das frequências, menos total de xi divididos por n ao quadrado. Qual que é a principal questão aqui? Ordem de resolução dessa fórmula. Primeiro resolve-se o que está dentro, depois coloca-se ao quadrado, para depois pegar esse número e fazer a subtração com esse resultado que deu aqui. Como vocês devem lembrar muito quando vocês estudavam matemática, que primeiro, o que é? Primeiro a gente tem que multiplicar, tem as ordens das frações para a gente fazer aqui dentro. Quando está dentro do parênteses é resolvido antes do que está fora, então para ficar com o resultado certo. Porque se a gente muda a ordem de resolução aqui, acaba que vai dar um resultado diferente do correto, ok? De volta aos conjuntos. Lembra, pessoal, na última aula que a gente tratou daqueles 3 conjuntos, o x, o y e o z? Vimos que a média de todos eles era 70, que todas elas eram iguais. Notamos também que os conjuntos x e y eram mais homogêneos que os conjuntos z. Agora, vamos calcular essa medida matematicamente utilizando mais uma fórmula. Nós vamos usar a fórmula que eu acabei de passar para vocês agora. Desvio padrão de dados não agrupados. Dados não agrupados, eu vou ter os conjuntos de números e vou fazer a fórmula aqui. Vocês lembram que na aula anterior tinha aqueles 3 conjuntos e eu falei para vocês que nessa próxima aula, que no caso é essa que nós estamos falando, a gente ia tratar sobre qual era a variação, porque quando a gente faz a média, a gente via que todas elas tinham o resultado 70, todas elas tinham a mesma média, mas quando a gente vai fazer a variação delas, a gente vê que uma tem uma variação bem diferente da outra. Então vamos começar a colocar isso em prática? Olha só, pessoal, o que a gente tinha na aula anterior que nós vimos, que o conjunto X, ele era formado por 70, 70, 70, 70 e 70. Olha o que nós fizemos aqui, nós colocamos dentro de uma tabela. A única informação que eu tinha era essa de xi. Qual que é a informação que eu preciso mais aqui para eu poder fazer a minha fórmula do desvio padrão? Isso aqui, ó, xi ao quadrado. O que eu vou fazer? 70 ao quadrado. Então, vai ser 70 vezes 70, 4.900. 70 vezes 70, 4.900. E assim por diante. Como eles são iguais, eles vão se repetir. Então, dentro desses campos ao quadrado, eu coloquei todos os valores que estão em xi ao quadrado. Olha aqui, já montei meio que minha tabela aqui. Automaticamente vou fazer a soma desse aqui, que vai dar 350, e vou somar todos esses daqui. A soma desse aqui, para dar que dá os 24.500. O desvio padrão, pessoal, vai usar essas duas somas aqui. A fórmula está aqui, total de xi ao quadrado. O total de xi ao quadrado não é 24.500? Olha ele aqui. Divididos por n. Gente, o número de elementos. Quantos elementos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. 5 elementos divididos por 5. Menos, entre parênteses, a soma de xi, que está aqui, ó, 350. Vou colocar ele aqui. Divididos pelo número de elementos. A gente acabou de ver que o número de elementos é 5. Elevado ao quadrado. Qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal? 300 divididos por 5, vamos fazer o que está aqui dentro. 300 divididos por 5 não é 70? 70 elevado ao quadrado não é 4.900, que a gente acabou de fazer essa conta aqui? Então, a gente vai ter o quê? A raiz quadrada de 4.900, porque 24.000 divididos por 5 é 4.900, menos 4.900. Então, a gente vai ter o resultado aqui, 0. O que eu acabei de falar para vocês? Que quando a gente tem um conjunto de números que se repetem muito, eles se repetem os mesmos sempre, ele não tem variação. Então, o desvio padrão dele sempre vai ser 0. Deem uma olhada aqui como que ficou o nosso gráfico desse cálculo. Olha como ele ficou.
aqui a gente está falando, ele não tem variação. A gente consegue enxergar aqui no gráfico porque ele não tem variação. Entenderam, pessoal? A gente fazendo a tabelinha, encontrando a soma de xi e a soma de xz ao quadrado, a gente consegue naturalmente já colocar essa fórmula em prática. Aí vocês conseguem ver que ela não é difícil. Não deixem isso aqui assustar vocês, ok? Vamos para o conjunto y. Lembra do nosso conjunto y? Os números eram 68, 69, 70, 71 e 72. Na aula anterior, a gente viu que a média disso também é 70, mas vamos ver qual que é o desvio padrão. A variação, né? Pessoal, aqui eu vou ter que montar a tabelinha xi ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? 68 ao quadrado, 69 ao quadrado, 70 ao quadrado, 71 ao quadrado e 72 ao quadrado. Então, essa aqui já são as respostas. É o que eu falei para vocês. Não tem como eu preencher todas essas tabelas durante a nossa aula, porque senão nós não teríamos tempo suficiente. Mas assim, eu ia pegar essa tabela agora crua, só com os números do nosso conjunto, e ia começar a fazer essa conta. No caso, elevar todos esses números ao quadrado, porque dentro da fórmula do desvio padrão, é disso que eu vou precisar para poder chegar ao resultado final, tá? Então, vamos lá, vamos colocar isso em prática. Somando todos esses números aqui, 350, e somando a primeira linha ao quadrado, a gente vai ter 24.510. São esses dois números que a gente vai usar para fazer a fórmula do desvio padrão. A gente já consegue ver, analisar, mesmo sem fazer conta, que esse aqui tem uma variação de números. Por mais que a média dele também seja 70, a gente vê que varia, porque os números não são os mesmos sempre igual eram no nosso exercício anterior. Então, vamos lá. A gente já tem que a soma de xi é 350 e a soma de xi ao quadrado é 24.510. Então, temos aqui raiz quadrada de soma de xi ao quadrado, que está aqui, 24.510, divididos por quanto? Número de elementos. Está aqui, 1, 2, 3, 4, 5. 5 elementos também. Menos, abre parênteses, a soma de xi, que é 350, colocamos aqui, divididos pelo número de elementos, novamente, que são 5. Nós vamos fazer 350 divididos por 5, que é 70, aqui, e 70 elevado ao quadrado é 4.900. Quando a gente pega 24.510 e divide por 5, vai dar 4.902. Menos os 4.900 que nós achamos aqui nessa conta, a gente vai ter a raiz quadrada de 2, que o resultado vai ser 1,4. Então, a gente consegue ver que por mais que seja baixa a variação desse conjunto, existe uma variação. Eu acabei de mostrar para vocês ali, fazendo com vocês, que a gente consegue ver, só colocando o olho na tabela, que tem uma variação, uma pequena, mas tem uma variação. E tirando a prova aqui, fazendo o desvio padrão, que nada mais é do que medir essa variação, a gente viu que a variação desse conjunto é de 1,4. Automaticamente, olha como que ele ficou aqui, ele tem uma pequena variação, então ele está sempre subindo aqui. O nosso outro conjunto era estável, não tinha variação, por isso que ele era uma reta. Nossa tabela Z, aqui a gente vai encontrar uma variação bem maior, porque eu tenho 5 elementos também, ó, 1, 2, 3, 4, 5, só que eles são 5, 15, 50, 120, 160, então ele varia bastante de um para o outro. A soma disso dá 350, como nós vimos também, e agora nós vamos montar a tabelinha xi ao quadrado. 5 ao quadrado, 25, 15 ao quadrado, 225, 50 ao quadrado, 2.500, 120 ao quadrado, 14.400 e 160 ao quadrado, 25.600. A soma disso aqui vai ser 42.750, que são os dois números que nós vamos usar aqui para a nossa fórmula. Total de xi, 350 e total de xz ao quadrado, 42.750. Agora é só a gente aplicar isso dentro da nossa fórmula. A fórmula do desvio padrão, raiz quadrada da soma de xi ao quadrado, que é 42.750, divididos pelo número de elementos, que a gente já viu que é 5, menos 350, que é a soma de xi, divididos pelo número de elementos também, que é 5, elevado ao quadrado.
Nós vamos achar novamente os 4.900 aqui. 350 divididos por 5 é 70, elevado ao quadrado, 4.900. E 42.750 divididos por 5 é igual a 8.550. Quando a gente pega 8.550 e faz menos 4.900, a gente vai ter raiz de 3.650. Raiz quadrada disso é 60,4. Olha como que ele fica mais disperso aqui, ó, no nosso gráfico, tá vendo? Gente, a gente conseguiu notar bem nitidamente como que o conjunto Z tem mais variação. Como eu já falei para vocês, olhando para o conjunto a gente já consegue saber e quando a gente aplica na fórmula, a gente tira uma prova real disso. E vocês viram que a fórmula é nada mais do que, gente, ter o total da nossa primeira coluna, né, que é o x, e o total do x ao quadrado que a gente acabou de ver ali. Então, é por isso que eu sempre falo, não se assustem com as fórmulas, porque às vezes tá lá, tem o E que soma e tem o F, tudo, mas quando você começa a dar nome às coisas, você já começa, vamos colocar aqui de novo um exemplo, ó, soma de x1, qual que é a soma de x1? Tá aqui, porque olha aqui onde é que tá meu x1. Soma de x1 ao quadrado, tá aqui, pessoal, olha a minha soma aqui. Então, quando a gente encontra esses números, fica muito mais fácil de a gente colocar os valores nas questões. Por isso que eu falei para vocês darem bastante atenção no preenchimento das tabelas. Olha lá, desvio padrão para conjuntos com dados agrupados sem intervalo de classe. A fórmula é o total da frequência vezes x1 ao quadrado divididos por n, menos o total da frequência x1 divididos por n elevado ao quadrado. Aí aqui, pessoal, onde f e xi ao quadrado é o produto do quadrado dos valores pela frequência. E f e xi é o produto dos valores pela frequência. Quando vocês olharem a tabela de vocês, eu até coloquei uma do lado da outra. Olha aqui, ó. Aqui, onde que está o meu xi? Está aqui. Onde é que está o meu fi? Tá aqui. Ele já me deu, o problema já me deu essas informações. O que eu tô precisando o que eu preciso descobrir para montar na minha fórmula? Fi, xi. Quando a gente fala que eu tenho f e eu tenho x e eu quero saber o fx, eu não estou fazendo o f vezes x. Dá uma olhada aqui. O que eu transformei, o que nós vamos fazer? A nossa tabela até então, ela vinha só até aqui. Fx nada mais é que 0,2, 0 vezes 2, 0. 1 vezes 6, 6. 2 vezes 12, 24. 3 vezes 7, 21. E 4 vezes 3, 12. Então, a gente acabou de descobrir um dado bem importante aqui da nossa fórmula. Agora, vamos descobrir o próximo passo, o próximo dado, que é o xi ao quadrado. O xi não está aqui, pessoal, é só a gente elevar ele ao quadrado. Ó. 0 elevado ao quadrado, 0. 1 elevado ao quadrado, 1. 2 elevado ao quadrado, 4. 3 elevado ao quadrado, 9. E 4 elevado ao quadrado, 16. Agora, pessoal, eu preciso descobrir o meu f1 x ao quadrado. O que eu vou fazer? Pegar o f1 e fazer vezes o x ao quadrado. 2 vezes 0, 0. Ó. 6 vezes 1, 6. 12 vezes 4, 48. 7 vezes 9, 63. E 3 vezes 48, vezes 16, desculpem, 48. Pessoal, com essa tabela preenchida, eu acabei de descobrir todos os valores que eu preciso para colocar na minha fórmula. Eu já tenho todos os valores, agora é só aplicar a fórmula. E vocês viram como que o fundamental disso é a atenção? O que eu fiz aqui nada mais foi do que elevar alguns números ao quadrado e fazer multiplicação. Foi basicamente isso que foi feito aqui. Agora vamos pegar esses valores e vamos aplicar dentro da nossa fórmula. A nossa fórmula está aqui, a gente acabou de descobrir. Ó, a soma do nosso n é 30, então aqui. A soma de fi está aqui, da nossa frequência. A soma de fi xi ao quadrado é 165. Acabamos de somar, ó, fi x ao quadrado, 165. E a soma de fi xi é 63. Então, são essas três somas aqui que nós vamos usar.
Vamos lá, o desvio padrão, raiz quadrada de F1 x1 ao quadrado. F1 x1 ao quadrado é 165. Colocamos ele aqui. Divididos por N, que nós acabamos de ver que é 30. Menos a soma de Fi xi. Tá aqui, pessoal, 63. Divididos por N, que a gente acabou de descobrir que é 30 também. Quando a gente faz 63 divididos por 30 elevado ao quadrado, a gente vai ter 4,41. Então, 165 divididos por 30, a gente tem 5,5. Então, a gente pega 5,5 e faz menos 4,41. Isso vai dar a raiz de 1,09, que é igual a 1,044. Não esqueçam de fazer a raiz. É bem importante dentro desses exercícios não esquecer de colocar a raiz lá, porque se vocês esquecerem, na hora que finalizar a questão, o resultado não vai bater, vocês vão falar, mas da onde que não está batendo essa resposta? Faltou fazer a raiz quadrada. Então, vocês viram? Conseguiram entender que tendo a fórmula na mão e preenchendo a tabela de forma correta, é só pegar a soma e jogar dentro dessa fórmula. E a gente chega no nosso resultado aqui. A gente acabou de ver que o desvio padrão para essa tabela que a gente acabou de passar aqui é 1,044. Então, a gente vê que a variação dos números é bem baixa, ok? E agora a gente tem o quê? O desvio padrão para conjuntos com dados agrupados com o intervalo de classe. Pessoal, a fórmula é a mesma, tá? O que vai acontecer aqui? Que nós vamos incluir mais um item aqui na nossa tabela. Lembrando que essa é a tabela que é disponibilizada para vocês e essa é a tabela que nós vamos preencher. O que eu tenho aqui? Estaturas. A gente falou de estaturas, né, professora? Sim. Então, aqui eu tenho que 4 pessoas têm estatura de 1,50 a 1,54, 9 têm de 1,54 a 1,58. Quando eu falo com o intervalo de classe, é porque tem um intervalo aqui entre um número e outro. Então, vamos lá. No ícone estatura, é só a gente repetir, já está preenchido. Na frequência, é só repetir, já está preenchido aqui. Agora, vamos para o nosso X1. Pessoal, a média, lembra que a gente já fez isso na aula anterior? O que está entre 150 e 154? 152. 154 e 158? 156. 158 e 162? 160. 162 até 166? 164. 166 até 1,70, tem 1,78. 1,70 até 1,74, a gente tem 1,72. Acabamos de preencher mais um item da nossa tabela. Agora, o que a gente precisa? F1, FI, XI. Eu já tenho o FI e já tenho o XI. É só eu multiplicar. 4 vezes 152, 9 vezes 156, 1.404. 11 vezes 160, 1.760. 8 vezes 164, que é 1.312, 5 vezes 168, 840 e 3 vezes 172, que é 516. Acabamos de descobrir mais uma soma aqui, ó. Somando todos esses valores, a gente vai ter 6.440. Agora vamos descobrir qual que é o nosso xi ao quadrado. Eu não tenho xi aqui, é só eu elevar ele ao quadrado. 152 ao quadrado é 23.104, 156 é 24.336, 160 é 25.600, 164 ao quadrado, 26.896, e 168 ao quadrado, 28.224, e 172 ao quadrado é 29.504. Lembrando, pessoal, que se eu tivesse dado esse exercício para vocês fazerem, eu ia vir com essas duas colunas preenchidas e com esses símbolos para vocês preencherem essa e essa coluna, que é a que falta pra gente. F1, x ao quadrado. O nosso Fi tá aqui, né? E o nosso x ao quadrado tá aqui. Então, é só multiplicar. 4 vezes 23.104, que vai dar esse resultado. 9 vezes 24.000, que vai dar 219. 11 vezes 25.600, que vai dar 281.600. 8 vezes 26.000 vai dar 215.000, 5 vezes 28.224, 141.120 e 3 vezes 29.584, 88.752.
soma de tudo isso, dessa coluna aqui, né? Pessoal, preencheu a planilha, preencheu a tabela, só pegar a soma agora e aplicar dentro da nossa fórmula. Então, a gente acabou de descobrir que o nosso N, a soma do nosso N é 40, colocamos aqui a soma da nossa frequência. A soma de f e x i ao quadrado é 1.038.000, que está aqui, 0,80, né? E a soma de f e x i é igual a 6.440. Está aqui e está aqui. Então, é isso que a gente vai usar para fazer a nossa fórmula. Então, vamos lá. A soma de f e x i ao quadrado, não é 1.038.000? Está aqui. Divididos por n, 40. Menos a soma de f e x i, 6.440, divididos por 40. E isso elevado ao quadrado. Pessoal, só fazer as contas agora. 1.038.000 divididos por 40 vai dar 25.952. E 6.440 divididos por 40 elevado ao quadrado vai dar 25.921. 25.952 menos 25.921 é igual a 31, que é igual a 5,56. Pessoal, aqui não tirou da raiz quadrada, mas o resultado é esse aqui, tá? Pessoal, então, para que fique bem claro para vocês, completou a tabela, e quando você fala assim, mas o que é esse FI, o que é esse XI, está o enunciado ali na tabela. Então, é só fazer a multiplicação, porque se eu estou precisando de uma coluna da tabela F vezes X, é só pegar os valores de F e fazer vezes os valores de X, entendeu? Então, fica bem mais fácil quando presta bem atenção no enunciado da planilha e vocês começam a fazer a multiplicação e completar essa nossa tabela, né? Vamos lá. O coeficiente de variação, que é o nosso CV, está sempre relacionado ao valor médio de um conjunto, porque, como já vimos, a dispersão é uma medida sempre relacionada a uma determinada média. A fórmula do coeficiente de variação é bastante simples. CV é igual a desvio padrão divididos pela média vezes 100. De maneira mais simplificada, né, CV é igual a S divididos pelo X, que no caso que a gente viu esses símbolos aqui nas nossas aulas anteriores, né? E o S nós vimos hoje. Vezes 100, onde S é o desvio padrão e X é a média. E olha aqui, pessoal, o coeficiente de variação é uma medida expressa por porcentagem. Por isso que nós temos o vezes 100 aqui. Então, a gente está falando de porcentagem. Quantos por cento é a variação do conjunto, né? Então, vamos lá. Vamos realizar um exercício completo. Suponha que queiramos estudar a variação das idades de dois grupos abaixo relacionados. Então, eu tenho o G1 e o G2, tá? Vamos começar agora com o G1. Então, a minha fórmula do CV não é que é o desvio padrão. Eu preciso saber dos valores do desvio padrão e da média. Então, vamos pegar a média primeiro. Nós vimos a média na aula passada. É o total, a soma desses números divididos por N. A soma desses números aqui dá 7 mais 7 mais 7 mais 7 mais 7 mais 7, divididos pelo quantos elementos que tem. Então, a gente tem 6 elementos. Então, a soma desses números aqui, a gente está falando em idade, 7 anos. A gente vai colocar aqui, ó, na nossa tabelinha, XI, todos os 7, a soma, que é 42, e vamos fazer o XI ao quadrado, porque a gente precisa preencher isso para saber o desvio padrão. Então, vai dar tudo 49 e a soma dá 294. Sabendo que N é igual a 6, porque a gente já viu aqui em cima, né? E que o total de XI ao quadrado é 294, que nós encontramos aqui, e que o total de XI é 42, que também está aqui, é só colocar na fórmula. Total de XI ao quadrado, 294 divididos por N, que é 6, menos total de XI divididos por N, que é 6 ao quadrado. Essa conta vai dar 49 menos 49, variação 0. A gente já sabia que ia chegar nisso, porque a gente já consegue ver que aqui não tem variação nenhuma no conjunto. No próximo conjunto, a gente vai fazer a mesma coisa. Descobre-se a média. Aqui a gente fez a soma, dividiu por 6, que também é o número de elementos. Encontramos 13 anos. E vamos fazer o cálculo do desvio padrão. Pega o XI, faz o XI ao quadrado.
Pessoal, lembrando que esses números aqui são os números do nosso conjunto, tá? Como vocês podem ver, todos eles também sempre colocados por ordem de classificação, tá? Em row, organizados em row. E vamos fazer o ao quadrado de todos eles. Vamos fazer a mesma coisa que nós acabamos de fazer no exercício anterior. Descobrimos o total de xi e o total de xi ao quadrado. Então, n igual a 6, total de xi ao quadrado 1211 e o total de xi 79. Só aplicar na fórmula e a gente vai ter o desvio padrão de 5,3. Então, se a variação do nosso conjunto anterior era 0, a variação desse nosso conjunto é de aproximadamente 5 anos. Agora só, agora que a gente entra no coeficiente de variação. Até aqui podemos sintetizar da seguinte forma. Olha só, o nosso G1, nosso conjunto 1, ele tinha média de 7 anos, mas o nosso desvio padrão era 0, a nossa variação. E o G2 tinha média de 13 anos e a nossa variação de 5. O G1, os valores de idade são homogêneos ou sem variação, eles não sofrem variação. E existe uma variação no G2 e ela pode ser medida. E é aí que a gente vai colocar a fórmula do coeficiente de variação. Desvio padrão divididos pela média vezes 100. Então, desvio padrão é 5, ele está aqui, divididos pela média, que é 13, que nós encontramos aqui, vezes 100. Isso dá 38%. Então, isso significa que podemos afirmar que G2 é um grupo cujas idades variaram mais do que as idades de G1. E ainda, essa variação foi superior em 38%. Então, olha como que uma coisa puxa a outra. A gente descobriu a média, com a média a gente consegue fazer o desvio padrão, com o desvio padrão a gente consegue fazer o coeficiente de variação. E agora a gente vai mais além disso ainda. Medidas de posição. Respondendo a essas questões, encontramos a localização dos valores em um conjunto. Por essa razão, essas medidas são chamadas de medidas de posição, isto é, indicam onde se localizam os pontos na série. As medidas de posição mais conhecidas são as de tendência central, isto é, são aquelas medidas que concentram valores em torno de si. Outras medidas de posição, como os quartis, os decis e os percentis, embora sejam medidas de posição, possuem uma característica muito especial. Separam os conjuntos em quantidades iguais de valores. Por isso, essas medidas podem ser chamadas também de separatrizes. Agora é o seguinte, esses os nossos 3 últimos assuntos aqui que nós vamos falar nessa nossa aula. Quartis, decis e percentis. Esses quartis também é preenchimento de tabela e acaba sendo um pouco mais trabalhosa ainda. Mas assim, por isso que a gente foi fazendo do comecinho até para a gente chegando nessa última agora, que ela é um pouquinho mais complicada. Quando a gente está falando de quartis, pessoal, já sabemos que em um conjunto de dados ordenados, o valor médio que divide o conjunto em 2 partes iguais é a mediana, certo? Nessa mesma linha de raciocínio, podemos pensar em valores que dividem o conjunto em 4 partes. Ó, eu tenho aqui Q1, Q2 e Q3. Só que aqui, ó, eu não dividi em 1, 2, 3, 4 partes iguais. Por isso que a gente chama de quartis. E quando eu faço a conta, é que eu quero saber quanto que cada parte tem, né? Quanto que tem no primeiro quartil, quanto que tem no segundo, quanto que tem no terceiro e assim por diante, né? Os quartis dividem o conjunto numérico em 4 partes iguais. Q2, que está aqui, é o segundo quartil e divide o conjunto ao meio. Nossa mediana aqui novamente. Então, aqui seria a nossa mediana, né? Q1 divide a metade do conjunto em 2 partes. Aqui, ó, divide em 2 partes. Isto é, 1/4 para cada lado. E o Q3 é o nosso terceiro quartil, que também vai ser mais 2 partes aqui. Por isso que vai ficar a divisão em 4 partes. Para o cálculo dos quartis em conjuntos numéricos com dados não agrupados, aplica-se a fórmula. Aqui, pessoal, para que não fique confuso isso aqui, onde K é o número da ordem do quartil, se ele é o quartil 1, 2 ou 3. Onde L é o limite inferior da classe mediana, né? A gente está falando dessa fórmula aqui. O F anterior é a frequência acumulada da classe anterior e F com asterisco é a frequência simples da classe e H é a amplitude do intervalo da classe mediana. Então, a gente descobrindo isso aqui, a gente consegue fazer essa fórmula aqui
da maneira mais simples possível. E aonde que a gente vai descobrir onde estão agrupadas todas essas informações? Novamente dentro de uma tabela. Então é o seguinte, vamos calcular o primeiro, o segundo e o terceiro quartis da distribuição de frequência abaixo. Então vamos lá. O que eu passei para vocês aqui? Aqui a gente está com intervalo de classe, certo? E notem uma coisa, ó, 150 até 154, com essa abertinho do lado, ó. Nesse caso, por exemplo, 150 e 154 indica que é um intervalo fechado em 150 e aberto em 154. Isto é, trata-se de um intervalo de 150 até quase 154, mas o 154 não entra. Então, se ele tivesse fechado aqui, entraria. Nesse caso, ele não entra. Então, a gente tem aqui a altura dos alunos da turma A. As alturas aqui, essa foi a primeira informação que a gente vai passar. A frequência, né, dessas alturas dos alunos, né? E a frequência F anterior, que é essa daqui. Vamos para a nossa tabela resposta. Então, a partir daquela tabela, pessoal, a gente vai fazer o quê? A gente vai preencher essa daqui, tá? A partir da gente ter essa, a gente vai preenchendo todos os dados dessa tabela e a gente vai chegar ao nosso resultado. Então, vamos lá. A altura dos alunos está aqui e a frequência está aqui. Qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer? Para descobrir os valores aqui da nossa fórmula aqui, do primeiro quartil. A fórmula é o quartil total da frequência divididos por 4. Por que por 4? A gente está falando de 4 partes, certo? Quando a gente fala do primeiro quartil, K é igual a 1. 1 vezes a soma da frequência, que é 40, divididos por 4. 40 por 4 igual a 10. Preenchemos aqui. Segundo quartil, 2. Por quê? Porque é o segundo quartil que a gente está falando. 2 vezes a frequência, que é 40, vai ser 80. Divididos por 4, 20. Preenchemos aqui na nossa tabela. Terceiro quartil, 3 vezes o total, que é 40. Divididos por 4, vai ficar 30. Por que 3, gente? Porque é o terceiro quartil. Então, preenchemos aqui. Já conseguimos preencher uma coluna aqui da nossa tabela. O segundo quartil, sabemos, divide o conjunto em 2 partes iguais. Não sabemos ainda que valor é esse, mas o resultado 20 nos indica a linha ou classe em que ele se encontra. Por quê? Porque o segundo quartil não é a nossa mediana e ele vai dar o 20. Então, a gente sabe que ele está no meio, certo, pessoal? Olha só, agora a gente vai começar a encontrar as frequências. A frequência do Q1 não é 10? Vamos encontrar aqui. Aqui na frequência eu tenho algum 10? Não. Então eu tenho que pegar o próximo. Essa aqui vai ser a minha frequência do Q1. Tá vendo? A próxima deu 20. Eu não tenho, mas eu tenho 24. Essa aqui é a frequência do Q2. Aqui o Q2 era nessa coluna aqui, tá? E o 30, essa aqui é a frequência do Q3, tá, pessoal? Esse Q3 era para estar aqui. Então, é a frequência do Q1, frequência do Q2 e a frequência do Q3. Entenderam por quê? Porque eu peguei esses números que eu encontrei agora e localizei eles dentro da minha tabela. O que é esse L aqui? É o limite inferior, tá, da classe. O meu Q1 não está nessa linha aqui? O meu limite inferior dele é 154. O limite inferior do Q2 é 158 e o limite inferior do Q3 é 162. 154, 158 e 162. Acabamos de preencher mais uma coluna. Vamos para a próxima aqui. O próximo passo, frequência acumulada anterior. Para encontrar a frequência, uma vez determinada a linha Q1, basta observarmos a frequência acumulada da linha de cima. Então, aqui está o meu Q1, Q2 e Q3, né? Na verdade, aqui é o Q1 aqui, Q2 aqui, Q3 aqui, tá, pessoal? A frequência anterior é 4 no Q1, eu só olhar o número de cima. Frequência anterior do 2 é o 13 e a frequência anterior do 3 é o 24. Encontramos mais uma linha. Nosso próximo passo aqui é o nosso H, que é a nossa amplitude. Como foi? É só a gente fazer a conta aqui do intervalo de classes, ó, do Q1, do Q2 e do Q3. Q1,
158 menos 154, 4. Q2, 162 menos 158, 4. E Q3, 166 menos 162, que é igual a 4. Isso quer dizer que nós vamos preencher tudo 4 aqui dentro da nossa amplitude. E o nosso penúltimo passo antes da gente fazer o resultado é a frequência simples, que é a mais fácil de todas. Encontrando a amplitude aqui, que a gente já viu lá no começo, a nossa frequência simples automaticamente é essa aqui, 9, 11 e 8. Só preencher Q1, Q2 e Q3, 9, 11 e 8. Preenchida essa tabela, só aplicar a fórmula. Então, a gente vai ter no Q1, total de F1 divididos por 4, menos... Tá tudo aqui os nomes, pessoal. O F anterior, tudo isso dentro do colchete vezes a amplitude. Então, é só a gente colocar. O total de F1 vai ser 154, tá? Porque a gente vai totalizar isso aí, tá? Mais 10 menos 4 vezes 4 divididos por 9. Essa conta aqui feita primeira, o resultado 156,66. Não esquecer da ordem de colocar os resultados. De fazer as contas, na verdade. O Q2 é a mesma coisa, só que nós vamos pegar a informação aqui do Q2. Então, a gente tem o que? O 158 que nós encontramos aqui, o 20 que nós encontramos aqui, o 13 que nós encontramos aqui, o 4 que está aqui e o 11 que está aqui. Então, todas essas informações estão dentro da linha do Q2, o resultado 160. E o terceiro quartil, todas as informações estão aqui, que é onde a gente vai preencher e vai achar o total de 165. Pela mesma linha de raciocínio, a gente tem os decis e os percentis. É a mesma coisa. Os decis é feito o cálculo, a gente estava fazendo o quartil por 10. O quartil por 4, né? Os decis é por 10 e os percentis é por 100. Tá? Então, quando a gente pede para achar a frequência, por exemplo, da distribuição de um percentil, por exemplo, a gente está fazendo tudo em cima de 100. A gente vai seguir toda essa linha de raciocínio que a gente fez dentro do quartil. Só que aonde era 4, vai entrar 100. Se a gente estiver fazendo do decil, onde era 4, vai entrar 10. A fórmula continua até a mesma, pessoal. Eu fiz um comparativo aqui da fórmula para vocês verem. A mesma coisa. A única coisa que muda aqui eu estou falando do quartil e aqui eu estou falando do percentil. Mudou só o nome aqui e aqui vai mudar, porque é isso aqui que vai configurar se eu estou encontrando qual é o nível que eu estou encontrando. Se eu estou falando de 4, se eu estou falando de 10 e se eu estou falando de 100. Que foi o que a gente conversou agora aqui. 4 significa quartis, 10 significa decis e 100 significa os percentis. Então, assim, dá para fazer um exercício igual que a gente fez agora, só que falando do quê? Agora eu quero ver... Eu quero dividir esse conjunto em 100 partes e eu quero saber qual que é a 8ª parte disso, né? Tem um exemplo disso no nosso livro, tá? Então, assim, não deixem de treinar, porque a gente acabou de fazer um aqui e vocês dando continuidade agora para fazer outro, vocês já vão estar com um pouco mais familiarizados com a situação. A gente vai preencher uma tabela no momento do nosso exercício, mas assim, não deixem de tentar fazer esse preenchimento, porque como vocês viram, o preenchimento da tabela é tudo, depois é só aplicar a fórmula ali e dar continuidade, beleza? De novo, falei bastante, né, professora? Não, a gente tem que detalhar tudo para que não restam dúvidas. E se restar, a gente tira aqui, né? Pra gente, ou até levar para revisão, né? Porque a gente, se não der tempo aqui, a gente leva para revisão para não restar mais dúvidas. Exatamente, né? Pessoal. Como a nossa revisão é na próxima aula, se vocês sentirem a necessidade da gente focar um pouco mais nessa parte de cálculos, porque querendo ou não, essa parte das objetivas, assim, a gente consegue fazer... ver, a gente é só a parte mais da leitura, né? Mas assim, se vocês tiverem alguma dificuldade maior em alguma coisa, fala aqui pra gente que a gente vai tentar dar uma reforçada maior nisso dentro da nossa revisão, ok? Então, assim, agradeço a atenção, professora. Agradeço também a todos, né? A atenção de todos vocês. Não fiquem apavorados com essas fórmulas, tá? Só preencher a tabela que a gente segue colocando os números nas fórmulas ali, o resultado tranquilo de encontrar, tá ok? E caso tenha alguma dúvida aqui, não deixe de passar pra gente. Muito obrigada e até a próxima aula.
Olá, alunos, tutores. Espero que não esteja ninguém assustado aí, né, professora? É. Assim, eu deixei duas questões, assim, bem pra gente colocar a mostra que a gente fez na nossa aula de hoje, porque é igual eu estava comentando aqui com a professora Andréia, que muitas vezes a tabela está preenchida e fica um pouco complicado de vocês entenderem, mas da onde que veio esse número, da onde que veio esse número? Então a gente preenchendo junto essa tabela vai ficar muito mais claro para vocês entenderem o raciocínio do preenchimento das tabelas e da aplicação nas fórmulas. É muito interessante também, a gente vai usar um espaço de correção, lógico também, mas um espaço também para a gente já dar uma fechada maior nesse assunto, tá ok? Então, durante a nossa aula de hoje, a gente falou sobre o desvio padrão, né? Que no caso a gente está medindo a variação, né, do conjunto de números, o coeficiente da variação. Esse aqui a gente só consegue medir quando o conjunto tem um desvio padrão diferente de zero, né? Quando o desvio padrão for zero, no caso for nulo, não tem como medir o coeficiente de variação. As medidas de posição, né, que são os quartis, os decis e os percentis. Para que fique claro, os quartis é aquele que é dividido em 4 partes, os decis em 10 partes e os percentis em 100 partes. Como eu comentei com vocês durante a nossa aula, para fazer o cálculo dos percentis e dos decis é a mesma coisa quando a gente faz dos quartis, só muda um número na nossa fórmula, tá ok? Então vamos lá. Questão 1. Calcule o desvio padrão do conjunto, no caso de números aqui abaixo. A gente tem alguma resposta, professor? Não, ainda não. Nós temos não. Então, pessoal, vamos fazer junto essa questão aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer, colocar esses números dentro da nossa tabela. Eu já deixei a tabela meio pronta aqui, só para a gente não ficar muito tempo montando aqui os quadrinhos, né? Então vamos colocar. Eu vou colocar os números aqui, eu já vou fazer isso de forma, vou fazer em rol, eu vou fazer ele organizado. Então vamos lá, o 3, vou colocar aqui dentro do meu xi, 3, né? O 5, o 6, o 7, o 10, 12, 15 e o 18. Deixei até de outra corzinha aqui, porque o que a gente vai fazer aqui nesses campos? A gente vai somar. Então, eu já vou somar o meu xi. Então, a soma desses números aqui, se vocês fizerem, vocês vão encontrar 76, ok? Então, aqui, o que a gente consegue descobrir aqui também? Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que eu já sei aqui? Eu já sei que o total do meu xi é igual a 76 e eu já sei que o meu n é igual a 8, porque ele tem a sequência de 8 números aqui. O que a gente vai fazer agora? Vamos preencher a outra coluna da tabelinha. Fazer todos esses números aqui ao quadrado, porque essa tabelinha aqui nada mais é que xi ao quadrado. Então, vamos lá. 3 ao quadrado, 9. 5 ao quadrado, 25. 6 ao quadrado, 36. 7 ao quadrado, 49. 10 ao quadrado, 100. 12 ao quadrado, 144. 15 ao quadrado, 225 e 18 ao quadrado é 324. Então, olha só, agora eu já tenho a minha tabela preenchida e com base nessas informações eu já consigo calcular o desvio padrão, que é o que o nosso exercício está pedindo, ok? Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, somar a coluna. 912 é a soma desses números. O que eu acabei de encontrar aqui agora? A soma de xi ao quadrado, que é igual a 912.
Com base nisso agora, eu vou aplicar que fórmula? A fórmula do desvio padrão, que nada mais é que S igual ao total de x i ao quadrado divididos por n, menos, aqui entre parênteses, o total de xi divididos por n, e isso ao quadrado. Não esquecendo do quê? Que tudo isso está dentro de uma raiz quadrada, ok? Então, vamos lá. S é igual. Total de xi ao quadrado, 912. 912 divididos por n, que é 8. Menos, entre parênteses, total de xi, que é 76, divididos por n, que é 8, isso ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz quadrada. Eu tenho a mania de eu colocar a raiz quadrada depois, mas tem que tomar muito cuidado para não esquecer dela, tá, pessoal? Então, S vai ser igual. Vou fazer a raiz quadrada antes aqui. Raiz quadrada de 912 divididos por 8, que é 114, menos 76 divididos por 8, que é 9,5 ao quadrado, que vai ser 90 e 25. Então, S é igual a raiz quadrada de 23,75, que é igual a 4,87. Essa é a nossa resposta. Essa é a resposta do desvio padrão desse conjunto que nós apresentamos aqui para vocês. Então, pessoal, primeiro passo, jogar as informações que a gente tem aqui no xi. Colocou o xi ao quadrado, sabe a soma dos dois, e você já consegue aplicar na fórmula do desvio padrão, ok? Eu espero que tenha ficado mais claro para vocês enquanto a gente está fazendo junto. A gente vai fazer também, num próximo exercício, junto à fórmula do quartil, porque ele é um pouquinho mais complicado que esse desvio padrão, ele é um pouco mais fácil. O do quartil, ele sugere assim mais atenção e também uma maior quantidade de informações, ok? Vamos para a nossa questão 2. O que são quartis, decis e percentis? Temos alguma contribuição? Não recebemos ainda, né? Eu espero que vocês estejam, se não enviando para a gente as respostas, mas pelo menos tentando fazer, né? Para que as dúvidas vão surgindo conforme você vai realizando aí a atividade. Então, enviar para a gente as dúvidas, né, para que a gente possa, digamos, sanar, né, para que na revisão a gente aí tenha mais, né, um aprofundamento do assunto. É isso aí. Então, vamos lá. Resposta. Quartis, decis e percentis são medidas de posição. Quando a gente fala posição, é só a gente lembrar daquela linha lá. Primeiro, segundo, terceiro quartil, né? A gente vai fazer essa divisão aqui, e são medidas de posição, onde que está posicionado cada um deles. Isto é, semelhante às medidas de tendência central, ele nos indica uma determinada localização em relação ao conjunto de dados sob estudo. Então, quando a gente está falando das medidas de posição, por exemplo, eu estou falando lá, eu quero saber qual que é a mediana. Lembra que a gente foi lá procurar a mediana? E nesse caso aqui, eu quero saber quanto que é o primeiro quartil, quanto que é o segundo, quanto que é o terceiro, né? Então, aqui são, por isso que eles falam que são medidas de posição. Questão 3. Com base na tabela abaixo, encontre a posição, né? O limite inferior da classe, a frequência acumulada anterior, a amplitude do intervalo e a frequência simples, e complete na tabela a resposta. Pessoal, seguinte, já deixei até a tabela a resposta aqui pra gente ir preenchendo, tá? Esse aqui é um daqueles exercícios que eu falei pra vocês que nós iríamos fazer juntos, né? Então, vamos lá. Eu já tenho aqui, ó, a minha frequência certinha, onde eu vou localizar onde é que está o meu Q1, Q2 e Q3. Automaticamente, esse é o primeiro passo, quando a gente fala de posição. Vamos encontrar aqui a posição. A posição, ela vai ser colocada aqui, ó. Tá vendo? Vamos encontrar, então, a posição do Q1. Qual que é a fórmula do Q1? A fórmula para encontrar é K
vezes total de FI divididos por 4, que automaticamente isso vai ser 1 vezes 64 divididos por 4, que vai ser igual a 16. Automaticamente, o nosso Q1 é 16. Aí, pessoal, o Q2 vai ser a mesma coisa. Só que vai ser 2 vezes 64 divididos por 4. Por quê? Porque a gente está falando do Q2, né? Então, aqui vai ser 2, que vai ser igual a 32. Vamos preencher aqui já. 32. E o Q3 a mesma coisa. 3 vezes 64 divididos por 4, que é igual a 48. E encontramos a nossa posição. Da onde que nós encontramos o 64? Aqui, pessoal, é a soma das nossas frequências, que é o que está aqui na nossa fórmula, tá? Próximo passo. Limite inferior da classe, que é o que nós vamos preencher aqui nesse Lzinho aqui. Então é o seguinte, para a gente saber do limite inferior, a gente tem que encontrar o limite do Q1, Q2 e o Q3. O Q1 aqui não deu 16? A gente tem frequência 16 aqui? Não, a gente tem frequência 18. Então esse vai ser o nosso Q1, tá? Sempre acima, nunca abaixo, ou ele vai ser sempre acima ou ele vai ser igual, nunca abaixo. O meu Q2 aqui, a posição deu 32. Pode ser 29? Não, é porque ele está abaixo. Então, ele vai ter que ser o próximo, 45. Ó, o meu Q2 vai ficar aqui. O meu Q3 deu 48. Próximo é o 58. Então, aqui vai ser o Q3. Encontramos a posição de cada um deles. Agora, então, o que a gente vai encontrando essa posição, a gente vai conseguir encontrar o limite inferior da classe. Qual que é o limite inferior de Q1? Olha aqui, pessoal. 550. Vamos preencher. Limite inferior de Q2, 750. E limite inferior de Q3, 850. Olha só como que a gente já vai conseguindo ir montando essa tabela. Frequência anterior. A frequência anterior é sempre uma antes da que a gente já marcou aqui. O meu Q1 não está aqui em 18, a frequência anterior não é 8, então o meu Q1 vai ter frequência anterior 8. O meu Q2 está em 45, a frequência anterior não é 29, que é isso que nós vamos colocar aqui, 29. E a frequência do Q3 é 58, a frequência anterior não é 45, que é o que nós vamos preencher aqui, 45. Mais duas etapas para a gente fazer o cálculo do resultado, pessoal. Agora nós vamos achar o que? A frequência acumulada anterior foi o que a gente acabou de encontrar. A amplitude de intervalo é o próximo, que é o nosso H aqui. A amplitude do intervalo do Q1 é só pegar os 650 daqui e tirar 550. A gente vai ter 100. Q2 está aqui, só pegar 850 e diminuir 750. Vai ter 100. E o Q3 está aqui, 950 menos 850, que vai ser 100. Todos eles vão ter a mesma amplitude de intervalo, só preencher aqui, 100, 100 e 100. Próxima, frequência simples. Esse que é o que eu falei para vocês que é o mais fácil, porque a frequência simples ela tá aqui. Se o meu Q1 tá aqui, a frequência simples vai ser 10. O meu Q2 está aqui, frequência simples, 16. E o meu Q3 está aqui, frequência simples, 13. Ok? Tabela preenchida, é só a gente fazer o cálculo agora do resultado do cálculo dos quartis, do primeiro, do segundo e do terceiro quartil. Fórmula. Tanto para o Q1, eu vou colocar como base aqui o Q1, mas tanto para o Q1 como para o Q2 e o Q3 é igual a L mais o K vezes o total de FI divididos por 4 menos F anterior, que é a frequência anterior. Tudo isso aqui dentro de um colchete, porque tudo isso aqui vai ser divididos pela frequência simples.
e aqui multiplicado pela amplitude do intervalo. Vamos colocar isso em prática agora no Q1. É igual. Qual que é o nosso L? Pessoal, é só pegar as informações agora aqui, ó. Qual que é o nosso L aqui no Q1? Não é 550? 550. Mais, agora vamos preencher aqui, ó. O total da soma do F1, que é divididos por 4, a gente já tem aqui, ó. É o 16, é a nossa posição. Menos a nossa frequência anterior, que é 8. Tudo isso divididos pela frequência simples, que é 10. Fecha e faz vezes a amplitude do intervalo, que é 100. Então, a gente vai ter que o Q1 é igual a 550 menos... desculpa. Essa conta, 16 menos 8 divididos por 10, vai dar... 16 menos 8 é 8 divididos por 10, 0,8, vezes 180. Então, vai dar 550 mais 80, que é igual a 630. Então, esse aqui, pessoal, é o nosso Q1, 630. Quando a gente faz a conta do Q2, a gente vai fazer a mesma coisa. Aqui, a gente vai substituir, só que todos esses valores aqui que a gente pegou do Q1, que é o 550, no caso do Q2 vai ser 750. Aqui no 16, no caso, vai ser 32. Aqui no 8, no caso, aqui na mesma coluna do 8 vai ser 29. Aqui no 10 vai ser 16. E aqui vai continuar sendo 100. E a nossa resposta para o Q2 vai ser 768. E o Q3 a mesma coisa. Onde é 550 aqui no Q1, vai ser 850. Nós vamos pegar os valores que estão todos no Q3. Aqui vai ser 48. Aqui 45. Tudo isso divididos por 13 e vezes 100. O resultado do Q3 vai ser 873. Eu fiz o cálculo com vocês do Q1 para vocês verem como que funciona o raciocínio. O Q2 e o Q3 é a mesma coisa, só pegar os valores que estão disponibilizados na coluna deles e fazer a multiplicação. Então, pessoal, queria que vocês vissem como que funciona, como que não é muito complicado. Depois que você encontrou a posição e foi lá na tabela e encontrou a amplitude deles, o grau de amplitude que ele está, você já consegue todas as outras informações, porque está tudo localizado ali na tabela. E aí a gente preenche a nossa tabela resposta. Com a nossa tabela resposta toda preenchida, a gente consegue colocar os valores na fórmula e chegar ao resultado da nossa questão. Então, aqui, na verdade, o exercício ele tinha pedido para a gente completar a tabela resposta, até o F. Mas eu já quis colocar aqui para vocês os cálculos para a gente chegar no resultado. O meu Q1, então, é 630, 768 o Q2 e 873 o Q3. Então, pessoal, é igual eu falei para vocês. Vamos calcular o percentil? Mesma fórmula, só que no lugar da divisão por 4 é divisão por 100, tá? Espero que tenha ficado bem compreendido isso. Quis fazer passo a passo com vocês, para vocês verem, mas de onde que está tirando esse número, onde que está concentrado aquele outro número, para ter quanto menos dúvidas é possível, né? Vamos à nossa questão 4? Você já utilizou cálculos de desvio padrão, quartis, decis ou percentis na sua escola? Compartilhe sua experiência. Temos alguma contribuição? Não, professor, não temos. Eu estava com receio mesmo que fosse assustar eles um pouco essa parte de desvio padrão. O que eu acho interessante, essa parte? Quando a gente fala de desvio padrão, a gente está medindo o nível de variação. Então, se você quer saber assim, a gente já deu um exemplo claro das notas dos alunos que, quando a gente faz uma média aritmética, por exemplo, às vezes a gente pode estar se enganando um pouco com o resultado, se a gente tem vários números altos. Porque quando a gente comentou,
como a gente comentou, os números altos eles acabam enganando a gente, né? Mas assim, quando a gente quer saber a variação, qual que foi a variação desses números? Quanto que variou de uma nota para outra? A gente pode aplicar o desvio padrão. Então, por isso que é assim, tem lugares para ser aplicado isso. Pode ser que poucas escolas ou poucos professores façam isso. Tenho certeza que professor de estatística deve fazer, sim, né? Mas assim, tem onde ser aplicado, né? Por exemplo, assim, eu quero saber de todas as notas que eu tenho, eu quero saber dividido. Quanto que foi os primeiros 25%, o segundo, o terceiro e o quarto, que seriam o meu o Q1, o Q2 e o Q3. Como que ele ficou dividido em 4 partes? Então, assim, logicamente que tem muitas pessoas assim que pode não ter tempo, tem muitas pessoas que às vezes não vê necessidade em aplicar isso, mas dentro de estatística não tem como a gente falar de estatística e não falar de desvio padrão, de falar de quartis, não tem como a gente mencionar estatística sem falar isso aí. Tenho certeza que muitas pessoas até estejam um pouco assim com medo desses cálculos, mas que com certeza já têm ouvido falar de desvio padrão, que é uma ferramenta assim muito chave dentro da estatística, né? Temos alguma contribuição, professora? Não. Pessoal, eu queria pelo menos que vocês tivessem falado assim um pouco pra gente sobre essa parte das dúvidas, né? Pra gente dar uma focada melhor dentro da nossa próxima aula, que é a nossa revisão, porque a próxima aula já é a prova de vocês, né? Como eu comentei na nossa aula anterior, querendo ou não, um cálculo ou outro sempre cai. Fiquem tranquilos que a prova não vai ser repleta de cálculos, só que um ou outro sempre vai ter, por isso que eu sugiro que vocês pratiquem. No caderno de vocês tem aqueles iconezinhos onde está escrito lá, pratique, onde que deixa as colunas para ser preenchidas. Tentem fazer. Se ficar com dúvida, a resposta ela está no verso do livro, então não deixem de tentar fazer isso aí, não fiquem assustados com isso, porque como eu falei para vocês, às vezes a fórmula acaba assustando um pouco, mas a hora que vocês parem para... Nem a Nayara comentou com a gente, né? Não. Costa Marques, eles fizeram uma colocação, a tutora Lucineide enviou dizendo o seguinte: bom dia, os acadêmicos do Polo de Costa Marques pedem para que haja novas explicações, pois não conseguiram compreender e nem realizar a última atividade. Dessa última? Isso, eu acredito que seja, não sei se é a última atividade completa ou se foi só a última questão, mas eu acredito que seja a atividade completa, porque essa última questão é interativa, mais comentário, né? Uhum. Então, acredito que seja atividade por inteiro. Então, a gente vai trazer, né, uma nova explicação na revisão. Na nossa revisão, a gente traz novamente uma tabela dessa para a gente preencher e fazer os cálculos para que não haja mais dúvidas. Na verdade, é o seguinte, é o que eu falei para vocês. Aqui, a gente encontrando as posições de onde está, de uma fórmula bem simples, que a única coisa que eu fiz foi pegar o número do quartil, fazer vezes o total e dividir por 4. Quando a gente encontra esses números, a gente consegue completar toda a nossa planilha, tá, pessoal? Mas fiquem tranquilos que na nossa aula de revisão eu vou junto com vocês fazer mais um exercício desse aqui. Só que é o seguinte, não adianta vocês esperarem até a próxima aula para a gente fazer isso junto. Tentem dar uma praticada, porque se vocês ficarem com alguma dúvida, aí é bem mais fácil de vocês compreenderem na próxima aula de revisão, já que a gente não vai ter esse momento interativo aqui, tá? Então, já reforçaram aqui, nos referimos às atividades da segunda aula, né? Então, essas que a gente okay. finalizou agora, né? Uhum. Então, como você Eu já achei falou, que a segunda aula ia ser de mais fácil compreensão do que essa, porque essa aqui acaba as fórmulas ficando um pouco mais complicadas. Mas assim, vamos fazer então, vamos deixar anotado, professor, e a gente faz alguns exercícios da nossa aula 6, então, na nossa aula de revisão, ok, pessoal? Então, eu espero todos na nossa próxima aula, que é a nossa revisão, né? Tentem praticar, não deixem de praticar isso aqui, porque não adianta a gente ver um pouquinho aqui e vocês pararem de ver. É igual se a gente estivesse numa sala de aula agora, a gente ia deixar uma série de exercícios para vocês fazerem, né? Porque quando a gente tem, principalmente nessa parte de cálculo, a gente tem que treinar muito esses cálculos para a gente conseguir entender bem. Então, assim, no livro de atividades de vocês tem esses exercícios, não deixem de praticar para na próxima aula vocês já estarem sabendo um pouco mais e a gente só tire realmente as dúvidas mesmo, ok? Professora Andréia, obrigada novamente. Obrigada, Lênia, obrigada a todos pela participação. Isso, e não fiquem com medo, ok, pessoal? Vamos só colocar em prática essas fórmulas aí que eu tenho certeza que todos vocês vão compreender bem, ok? Um abraço a todos e até a próxima aula.